Estamos começando mais um programa em Off TV e hoje nosso entrevistado é o diretor-geral da Convenção Batista do Espírito Santo, o pastor Diego Bravin. Diego, muito bom dia, obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. Bom dia, Leandro, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. A minha saudação aí a todos desse programa que tem feito a diferença na cidade e também no estado, da efeito jornalístico de comunicação, que Deus continue abençoando e usando para a glória do seu nome. Obrigado, Diego. Diego, na semana passada, os representantes da Igreja Evangélica tiveram uma reunião com o governador Renato Casagrande, né, que foi quando ele comunicou sobre a quarentena. Eu queria saber qual que é o seu entendimento, né, da quarentena, considerando também, né, a situação do colapso na saúde e como que a igreja está se portando, né, diante da quarentena, considerando também que é um serviço essencial. Pois bem, Leandro, nas últimas semanas, o governador, de fato, ele reuniu um grupo de 70 pessoas, dentre eles líderes de igreja, líderes denominacionais. Na verdade, o que foi passado pelo governador e por toda a equipe técnica do governo foi a crescente no quadro da pandemia no nosso estado, as preocupações do governo e das entidades sanitárias e de saúde. O Nésio Fernandes, nosso secretário, ele trouxe com maior detalhamento as informações e este grupo presente, de forma muito coerente, entendeu a necessidade de atendermos à sugestão, não decreto, não ordem, uma vez que a igreja é tida como atividade essencial, aprovada pela Assembleia Legislativa no ano passado. O governador também entende dessa forma e ele trouxe uma sugestão que foi bem acatada, entendendo ser mais coerente para o momento. É claro que a igreja ela cumpre, sim, um papel relevante, ela cumpre um papel importante na sociedade, e por cumprir esse papel importante, o bom senso nessa hora conta muito. Bom senso por quê? Porque nós temos públicos de risco dentro da igreja, nós temos crianças, algumas comunidades não têm toda a condição sanitária e preparo para que as suas celebrações ocorram de acordo com aquilo que é sugerido dentro de uma nota técnica. Então, por esta coerência, por esse entendimento, a denominação batista no Estado do Espírito Santo, ela também sugeriu às suas igrejas, uma vez que a relação da convenção com as 738 igrejas e 83 mil batistas no Estado é uma relação de cooperação. Cada igreja batista tem autonomia, então a convenção ela fez uma nota oficial, historiando um pouco desta reunião que tivemos com o governador, sugerindo às igrejas que acatassem, então, esse entendimento também dado pela convenção. E graças a Deus, em sua maioria, ou em seu todo, as igrejas têm acatado, e aquelas que têm realizado celebração no formato híbrido têm mantido todo o protocolo estabelecido pela nota técnica do dia 31 de agosto do ano de 2020 pelo governo do estado. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de uma comunidade que preserva a vida, que valoriza a vida e que toma todos os cuidados diante desse momento tão grave que a pandemia nos traz. E assustador, e ainda não sabemos de fato as consequências das novas variantes que têm sido trazidas por meio do noticiário, de técnicos também, e que chega ao Estado do Espírito Santo de forma muito preocupante e letal, em especial para a juventude. Porque às vezes a gente ouve relatos, e até postagem também nas redes sociais, que uma ou outra igreja, de repente, não respeita os protocolos de saúde, acaba promovendo aglomeração, às vezes tem fiéis sem máscara. Eu queria saber do senhor o seguinte: como pode ser feito para que essa minoria, que ainda não atende aos protocolos, né, quando faz o culto presencial, possa se incorporar a essa maioria que o senhor falou, que está seguindo os protocolos? Ok, bem, Leandro, eu vou poder me ater, na verdade, à comunidade que eu faço parte, que é a comunidade batista, né? Eu não tenho propriedade para falar de uma outra denominação, porque não as conheço e não vivo dia a dia. Internamente, dentro da denominação batista, o que nós temos feito
replicar as orientações do governo federal, estadual, entidades sanitárias, Secretaria de Saúde do nosso estado, e toda a orientação de forma muito detalhada, orientando, inclusive, as igrejas que têm condição de que uma equipe médica seja montada durante esse período de pandemia para trazer todas as orientações necessárias, as quais você citou, as menores ou de menor porte, que não têm condições ou que estão legislando de forma contrária àquilo que foi estabelecido, a nossa orientação direta aos seus líderes que respondem por esta comunidade. Não de forma a penalizar, mas de forma orientativa, como eu disse, a nossa relação é uma relação de cooperação, e é assim que nós temos procedido, e graças a Deus não há nenhum caso que saibamos, pelo menos, dessas 738 igrejas que fazem parte da nossa denominação, que tenham infringido qualquer tipo de regra ou de lei, ou que haja uma contaminação em massa por descuido. Então, graças a Deus por isso, nós temos caminhado nessa direção de orientar as nossas igrejas. Pastor, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria saber qual que é o entendimento, né, da Igreja Batista diante da gravidade anunciada, né, no tema, e qual o recado que o senhor deixa, né, para todos os evangélicos. Bem, Leandro, o entendimento é que a pandemia ela ocorreu e ocorre por descuidos humanos, por falha humana. E, com certeza, a ação permissiva de Deus. Entendo que Deus não quer isso, de Deus que dá ao homem, que chegamos até este patamar e esta situação muito grave. O entendimento é de que há realmente um cenário muito preocupante, do qual não sabemos ainda o que isso nos trará para efeito de economia. Nós temos aí um número gritante de pessoas, inclusive dentro do nosso estado, com muitas necessidades, e o papel da igreja tem sido suprir essas necessidades, fazer coro juntamente com as entidades municipais e estaduais, para que o nosso estado possa ser aí então coberto de apoio e também da bênção do Senhor. O meu recado para o povo evangélico e para aqueles que nos assistem por meio dessa transmissão, por meio desse programa, é que não percamos a esperança. De fato, é um tempo muito difícil, um tempo muito desanimador, um tempo que traz muita apatia, desesperança. Chegamos a determinadas situações que pensamos em olhar para trás e regredir, porque parece que não haverá solução para este problema. Mas a palavra de Deus, da qual eu creio que é a verdade, é a Bíblia, ela diz para nós que o Senhor estará conosco todos os dias, e esse Senhor, que é o nosso pastor, suprirá todas as nossas necessidades. Jesus Cristo, Leandro, é a nossa esperança. Jesus Cristo está no controle, ele não perdeu o domínio da história, e no tempo dele, com toda a certeza, todo esse mal cessará diante do poder de Deus. Não é vacina, nós cremos sim que Deus usa a medicina, usa os técnicos, e virá sim uma vacina para abençoar, mas a nossa esperança não pode estar condicionada em autoridades governamentais, em pesquisadores, cientistas, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Deus assim abençoe o povo capixaba, a nossa nação e esse mundo, para que possamos aí desfrutar de dias melhores. Ok, Pastor Bravin, muito obrigado pela entrevista e tenha um bom dia. Ok, Leandro, eu que agradeço. Deus abençoe.